Estamos ao vivo. Como vai você? 23º dia de leitura. Tudo bem com vocês? Leitura do livro. Vou anotar aqui: Uma Vida com Propósitos. Como vocês estão? Escrevi para fixar aqui. Vigésimo terceiro dia. Tema de hoje: como crescemos. Ontem nós falamos sobre aperfeiçoar o caráter de Cristo em nós e foi muito poderoso. Não sei se você assistiu, deixei gravado. Se quiser ouvir a mensagem de ontem, é só consultar lá o dia 22. Dia profético, né? 22. Mas eu aprendi muito no dia de ontem e hoje creio que não vai ser diferente. Ontem falou do nosso propósito, que é crescer a imagem e semelhança de Cristo. E para isso a gente precisa crescer no lado espiritual, porque se Deus é espírito, né? Nós temos essa responsabilidade de ativarmos o espírito e crescermos nele, para que o caráter dele seja aperfeiçoado em nós. E como que a gente consegue isso? Com investimento, né, do nosso tempo, da nossa energia, do nosso esforço, para que a gente conheça as coisas do alto, para que nós possamos ser transformados pela palavra dele. Logo, sermos transformados, né? A nossa natureza em Cristo, pensando as coisas do alto. Muitas vezes a gente vai pensar, mas o que é ser transformado, né, por essas coisas do alto? É ter os pensamentos do alto baseado em amor, fidelidade, compaixão, domínio próprio, bom senso, equilíbrio, né? Assim como é a mentalidade de Cristo. E muitas vezes a gente vai perceber que esse crescimento espiritual, ele é algo que vai depender o quê? Da nossa busca, e para desenvolvê-lo, nós precisamos aceitar o Espírito Santo habitando em nós, para que com a ajuda dele nós sejamos transformados. E como que a gente percebe isso? Nas nossas atitudes. Quando ninguém está perto, quando apenas o Senhor nos vê, apenas o Senhor nos sonda. E na maioria das vezes, como que nós vamos perceber essa nossa transformação? De acordo com a nossa atitude com os outros. Nossa atitude de não ser egoísta, nossa atitude de altruísmo, né? Que é pensar nos outros, em prol do outro. Então nós vamos ver como se dá, né, esse crescimento aqui no dia 23. Então sejam muito bem-vindos, Eivando. Efésios 4,15. Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. Então quais áreas? Em tudo, todas as áreas, né? O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Como eu disse, dia 12, dia das crianças já passou, não é? E nós precisamos crescer. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo.
Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Uau! Emperram numa perpétua infância espiritual, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Meu Deus! Vou ler de novo para que seja um momento de reflexão da sua parte. Emperram numa perpétua infância espiritual, usando fraldas e sapatinhos de crochê. E aí eu faço a pergunta, né? Você está usando fraldas e sapatinhos de crochê? Meu Deus! Isso ocorre porque nunca pretendem crescer. Qual é o seu alvo? Você quer crescer? Você tem essa visão de amadurecimento espiritual? O crescimento espiritual não é automático. É necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. O discipulado, processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos: venha, seja meu discípulo. Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite do Mestre. Isso é tudo que você precisa para começar. Decidir tornar-se um discípulo. E tem aquela famosa frase, né, que a gente fala: a gente vive por decisão, a gente não vive por condição. Então, se nós somos meninos, né, se aqui ele falou que se nós estamos usando fraldas e sapatinhos de crochê, qual que é uma chamada para nós? Decida. A decisão, ela vai depender de você. É o Espírito quem realiza, mas você precisa ser intencional nas suas atitudes e buscar esse crescimento, que é espiritual. Nada influencia mais sua vida que os compromissos que você escolhe assumir. Hoje mesmo, pela manhã, meu marido estava refletindo, né, comigo. A gente estava falando como são importantes as decisões. Quais decisões? Todas. As decisões do nosso dia a dia, porque é baseado nas nossas decisões que a nossa cultura ela é estabelecida. Então, você com a sua família, com seus filhos, você é responsável pela cultura que você gera no seu lar. Qual que é a cultura que você quer gerar neles? Quais são os seus hábitos? Qual é a sua rotina? Qual é o seu estilo de vida perante a sua família? Porque se você é sacerdote do seu lar, né, tanto mulher quanto o homem, né, o casal, vocês são responsáveis pela geração que está vindo aí. A gente tem falado, né, muito de política para preservar nossas crianças, preservar a verdade. Só que não adianta a gente lutar por isso se dentro da nossa casa tiver em desordem. O que a gente quer para a nossa geração? O que a gente está deixando aí de legado para as pessoas que passam por nós e para as próprias pessoas, né, que habitam dentro da sua casa e você é responsável por elas? Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. Diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. Então o autor fala, né, que em 20 anos que ele pode, dependendo das suas decisões, né, ele pode dizer para onde você está indo e onde você vai chegar com as decisões que você tem escolhido, tem feito aí no meio do caminho. Ou seja, é algo previsível, não é mágica. Você vai construir o seu futuro a partir do quê? Da sua escolha de hoje. E Cristo tem que estar dentro dela. Jesus tem que estar dentro dela. Porque esse caminho, se você não fizer pelas escolhas que ele faz parte, esse final não vai ser bom.
infelizmente. É necessário, e nesse estágio de comprometimento, que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Porque às vezes elas até costumam indo bem, né? Elas acostumam com uma rotina edificante, mas depois elas se perdem no meio do caminho. E a gente tem aprendido que a constância, ela é mais importante. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Então, aquela história, quando a gente não sabe para onde a gente vai, a gente fica frustrado, porque esse caminho leva à mediocridade, é frustrante. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente. Pedro adverte: já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vida santa e piedosa devemos viver? A parte de Deus e nossa parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo para consumá-las. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o modo de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessas mudanças. A Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, se é o Espírito Santo, né, quem realiza em nós precisamos ser intencionais em dar espaço para que ele realize. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual: pôr em ação e efetuar. Da mesma forma, né, que a gente, como cristãos, né, que temos aí a nossa fé, nós oramos e o verbo, na verdade, o substantivo é oração, né? Se a gente separar a palavra orar e ação, é isso que o autor fala, né? Colocar em ação e efetuar pela obra do Espírito Santo, mas nosso corpo realiza. A primeira é nossa responsabilidade, a ação. A segunda é o papel de Deus, o efetuar. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Então, Ele efetua em nós, pelo esforço nosso de nos dispor a Ele. Este versículo, direcionado aos cristãos, não se refere à salvação, mas ao crescimento na fé. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Quando sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros agem sobre a terra, não para obter a terra, mas para desenvolver o que já possui. Olha que analogia interessante, né, que ele faz. Fazendo uma analogia da terra, né, com os fazendeiros. Os fazendeiros, eles vão desenvolver essa terra, né, no plantio, na irrigação, né, na adubação, na fertilização. Mas a terra já existe, e aqui ele faz essa comparação, comparando, né, a salvação. Deus já nos deu a salvação. Se nós cremos, né, Deus já nos deu essa salvação. Mas eu preciso fazer crescer.
Então, eu não sou só salva, eu sou salva e por isso eu deixo o Espírito Santo agir em mim para que os frutos dele, né, porque ele efetua em nós, para que os frutos dele venham à tona. E aí ele faz o comparativo, né, com a terra em relação aos fazendeiros. Os fazendeiros cuidam dessa terra, mas a terra já existe. Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu as implicações eternas deste ato. Reprogramando o piloto automático. Tem alguém deixando a vida te levar aí de forma automática? Para mudar a vida, você deve mudar o modo de pensar. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença. E toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tem Provérbios 4, 23. Então, os nossos comportamentos, eles são baseados por aquilo que a gente pensa. Como estão os nossos pensamentos? Eles estão saudáveis? Eles estão no alto, né? Focados no alto, na presença de Deus? Imagine-se viajando de lancha, num lago, com o piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, há duas formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-la manualmente a virar para o lado oposto do que está programado no piloto automático. Com total autocontrole, você poderá dominar o piloto automático, mas sentiria constante resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço e soltaria a roda do leme, e a lancha instantaneamente voltaria a rumar para leste, conforme o programado. É isso que acontece quando você tenta mudar de vida pelo autocontrole. Você diz: vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercícios, deixar de me atrasar e de ser desorganizado. Sim, o autocontrole pode produzir mudanças no curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural, então você acaba por desistir, abandona a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente retorna aos antigos padrões. A segunda maneira é mais rápida e fácil. Altere o ajuste do piloto automático, sua forma de pensar. A Bíblia diz: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia a maneira de agir. Paulo diz: deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Está em Efésios 4, 23. Então, o que o autor sugere? Que nós mudemos esse piloto automático, né? E passamos a recalcular a rota, pensando em quê? No novo estilo de vida, né? Na nossa nova maneira de pensar, na nossa maneira de ser nova criatura em Cristo, né? Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental de arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus. Sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre o seu futuro e sobre tudo mais. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: pensem
da mesma maneira que Cristo Jesus pensa. Então, aquela história, né? Como eu vou agir nessa situação? Se você fizer a pergunta, né? Como o Senhor agiria? Como Jesus agiria nessa situação? Se a gente fizer essa pequena pergunta, com certeza o Espírito Santo vai se revelar em nós e nós saberemos qual é o caminho, qual atitude, né, a realizar. Esse processo consiste em 2 etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz: irmãos, deixem de pensar como crianças. Então, muitas vezes que nós formos resistentes, né, a essas mudanças pela mentalidade de Cristo, isso vai revelar sobre nós o que? A nossa imaturidade, o nosso egoísmo. E aí, o que precisa ser mudado aqui, né? Que nós cresçamos no Espírito, que nós tenhamos atitudes, né, que Jesus teria. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Os bebês são por natureza egoístas, só pensam em si mesmos e em suas necessidades. O que o bebê faz? Normalmente só chora, não é? Por quê? Porque ele quer a sua necessidade ali, que ela seja, né, realizada, que ela seja, como posso falar, fugiu a palavra, que ela seja atendida, não é? São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. Uau! Então aqui o que o autor fala? Na verdade, o autor é da Bíblia, né? Por quê? Porque está baseado em Romanos 8:5. E ele fala então que o nosso pensamento egoísta é o quê? Pecaminoso. Então muitas vezes nós estamos, né, pecando porque nós estamos realizando algo da nossa vontade, da nossa pessoa, sem pensar no próximo, sem pensar no coletivo, sem pensar em comunidade. E aí qual que é a probabilidade da gente errar? Ela é muito grande, porque mostra a nossa fraqueza, mostra a nossa natureza, né, de forma pecaminosa, egoísta. Então, pensar em nós mesmos já é um pecado. Isso é forte. O segundo estágio da mudança, que leva a pensar como Jesus, é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros, não em nós mesmos. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. E aí, você se identifica com esse pensamento de maturidade? Vocês estão pensando mais nos outros ou realizando as próprias vontades? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Está em 1 Coríntios 13:11. O cristianismo não é uma religião nem uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como vemos no exemplo de Jesus, é pensar nos outros, não em nós mesmos. A Bíblia diz: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhe agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Romanos 15:2. Então, no ato, né, da crucificação de Jesus, ele teve suas dores. Ele sangrou, ele se entristeceu e ainda suspirou, né? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas por um propósito, né?
maior, em prol dos outros, né? Em prol da nossa vida. Ele se deixou fazer, né? Por nós. E entregou o seu espírito. Né? Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Que bom, Rodrigo, mostra o quê? Que você saiu, né? Do seu lugar ali, da sua condição de menino. E hoje você pode agradecer, né? A presença do Espírito Santo na sua vida, para que você pudesse ganhar uma nova vida em Cristo, porque Ele em você te amadureceu. E hoje, né, você aí com esse testemunho, a gente pode ver que é gratidão, né, por você ver que você avançou, que você cresceu. E nada mais altruísta do que isso, né? Olha só, hoje quando penso em mim, penso no próximo, quase ao mesmo tempo. E é isso, né? O nosso objetivo de vida é esse. É pensar em comunidade, anulando as próprias vontades. E aqui, como o autor fala, não é natural, é contracultural, é raro e é árduo. Por quê? A maioria das pessoas, elas não estão com esse poder de decisão. Elas estão vivendo condicionadas. Condicionadas o quê? A sua mentalidade, as suas necessidades, as suas vontades, né? Que está na parte do corpo e da alma. Só que você, com o espírito ativado, o que você faz? Você dá espaço para o Espírito Santo habitar em você. E você conecta nele para que ele faça a obra no seu ser. E com isso você cresce. E os outros ao seu redor também crescem. Sua família cresce. Não é? Felizmente temos a ajuda. Que bom que a gente pode ter a ajuda, né? Deus nos deu o seu Espírito. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas deste mundo. Está em 1 Coríntios 2,12. Em alguns capítulos mais adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. E finalizando, hoje foi o dia. A leitura foi pequenininha, mas já gerou expectativa em nós, para que nós possamos estudar, né, essas ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. Então eu quero conhecer essas ferramentas, e que elas estão nos próximos capítulos. Só que a gente sabe, né? Não adianta muitas vezes eu correr e já saber qual que é. Porque a gente sabe que esse crescimento, ele é processual. Um dia eu recebo algo do céu, no outro dia eu recebo mais um conhecimento para que eu seja transformada no meu percurso, para que aquilo seja encontrado, né, espaço em mim, para que algo eu coloque para fora, né, de forma a me desconstruir, porque a gente sempre carrega algo, experiências anteriores, condições anteriores, e nós, né, aceitando essa identidade de Cristo, nós devemos ser transformados diariamente pela palavra. E aqui nesse livro a gente está embasado na palavra, né, que é a palavra de Deus, que é o próprio Espírito, né? A palavra é Jesus. Então o autor deixa aqui para nós como tarefa, né, do dia 23, um tema para reflexão. Nunca é tarde demais para começar a crescer. E Deus é um Deus de misericórdia, não é? E independente de idade, eu não sei, né, qual a sua idade, onde você está, que condição você está. Às vezes você é jovem, mas você está maduro, ou às vezes você já é maduro na questão da idade, mas a sua fé ainda é um bebê, às vezes é um menino. Só que o autor deixa como esperança para nós aqui, ó, que nunca é tarde demais para começar a crescer. A gente precisa apenas se decidir, fazer escolhas sábias, para que a gente possa receber esse conhecimento do alto, a gente possa fazer os outros felizes, para que nós sejamos também felizes. Versículo para memorizar, está em Romanos 12:2, que é o que fala da nossa mente, né?
Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. E quando fala, né, o que é bom, perfeito e agradável a Ele, a gente fala da justiça divina. Deus é o que? É a própria justiça. E eu deixar a minha mente ser transformada, né, pelo Senhor é o que? Para que a justiça seja colocada em mim. Para que eu ande em seus caminhos retos, para que eu não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que eu siga os pensamentos do alto, trilhando o meu caminho, realizando o propósito para que Deus me criou para si. E o que Ele deixa para a nossa meditação. Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Como a gente conhece a nossa natureza, a gente sabe, né, que o meu jeito é o quê? É o egoísmo, é a minha vontade, são as minhas necessidades próprias, não é? Então, a gente precisa mudar essa mentalidade para a mente de Cristo. Em todas as situações, seja de dificuldade ou de alegria mesmo, né? Em todas elas, em tudo, porque é um estilo de vida que a gente traz a presença do Senhor para a nossa vida e que nós sejamos transformados em toda e qualquer situação. Principalmente nos momentos, os momentos difíceis, porque com o pensamento do alto, com o pensamento de justiça, com os pensamentos de Cristo, o que nós vamos fazer? Nós vamos realizar de acordo com a vontade do Senhor. Então a nossa probabilidade de acertar, ela vai ser muito maior, porque nós fizemos a conexão com o alto para que Cristo seja revelado em nós, para que nós possamos manifestar os pensamentos dele em nós. E o Espírito Santo, ele vai nos ajudar nisso. Então, nós não estaremos sozinhos. Nós estaremos o quê? Recebendo dele a provisão, né, que ele tem para nós, para que nós possamos andar de forma assertiva e ter os nossos pensamentos transformados, logo os nossos comportamentos também serão, para edificar a nossa casa, edificar as pessoas que passarem por nós, não é? Ô Cibele, e você viu que não tem idade, né? Você é jovem, mas o que o autor deixa para nós, nunca é tarde. Você é jovem, mas às vezes os nossos pensamentos são, já passou da hora, eu tinha que receber essa instrução lá quando eu era uma menina, né, uma adolescente. Mas não, Deus é misericordioso. E se depender de nós, né, no nosso esforço, nós vamos fazer o quê? Nós vamos cada vez mais ser intencionais para que nós possamos buscar, né, para que essa sede de Deus, dos pensamentos dele, sejam transformados em nós, independente da nossa idade. É claro, aqueles, né, que se dispuserem, né, quanto mais cedo, por isso fala, né, aos pais, ensina a criança no caminho, porque quando eles forem mais velhos, eles não vão se desviar. Ou seja, é um privilégio, né, crescer em um berço cristão. Eu não tive esse privilégio, né, de nascer em um berço cristão. Na verdade, tive, né, meus pais são católicos, mas eu digo um estilo de vida, não exatamente uma religião, porque é o estilo de vida de Jesus que faz com que tenhamos sucesso na nossa caminhada. Às vezes, como o autor disse aqui, pessoas estão dentro das igrejas, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Pessoas que frequentam uma igreja há muito tempo, mas não é o fato de estar dentro da igreja. O importante é o espaço que você deixa, que você abre o seu coração para que o Espírito Santo, ele entre em você, faça morada, né, que o seu corpo seja a habitação dele e você se deixe ser transformado por ele. Independente de idade, independente de que fase que você se encontra, independente da área que você perceba que ele precisa estar presente, seja num momento de desafio, para que você possa realizar aquilo que ele tem para você. Porque muitas vezes a gente acha que está baseado nas nossas vontades, mas é baseado no que ele tem para você. E o propósito não é seu. Às vezes você deve pensar assim,
Ah, mas eu não sei qual é o meu propósito. Na verdade, o propósito ele não é seu, o propósito é do Senhor. Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha um propósito específico para você. Então, o que a gente precisa fazer? Ser intencionais e buscá-lo, para que ele faça morada em nós e para que ele possa cumprir aquilo que ele tem para nós. Mas para isso nós precisamos amadurecer, deixar que ele entre em nós e faça a vontade dele em nós, porque ele é o nosso governante. Amém? E hoje eu estava refletindo sobre a palavra amém, né? A palavra amém, o significado é assim seja, mas no amém, eu, visualizando, eu percebi que o amém, se ele não tiver acento, ele fica como? Quem escreve aí para mim? O amém sem acento. Quem pode escrever amém sem acento para mim, por favor? Quem tem um dedinho nervoso aí, um dedinho rápido? Vou colocar aqui. Amém. Amém, é isso aí. O amém, Rodrigo, sem acento ele é o quê? Ele se transforma em quê? Amém. Então hoje eu tive essa percepção. Nunca tinha pensado assim, mas hoje claramente veio uma revelação, da palavra amém. Então, além de assim seja, que vocês amem muito, que vocês amem vocês, que vocês amem a Deus e que vocês amem ao próximo. Assim nós estaremos fazendo a vontade dele, a vontade do alto, que é além de nós mesmos, além de realizar aquilo que nós queremos, é realizar a vontade de Deus em nós. E é o quê? Com muito amor. Então amem. Aproveita esse finalzinho, de domingo, o dia que começa a semana, Hoje começa a semana. Então que nós sejamos maduros e que o amor esteja presente em nós a cada dia, porque esse amor é uma pessoa, é o Espírito Santo, Deus habita em nós e o Espírito Santo é o Espírito de Deus, e que a gente siga essa semana com esse coração cheio, para transbordar esse amor que vem dele e que nós possamos acessar ele todos os dias para cumprir o propósito dele aqui na terra. Amém? Ou melhor, amém. Um beijo para vocês e eu amo muito vocês. Obrigada por estarem aqui comigo, me fortalecendo. Porque se eu fizesse aqui sozinha, não teria valor, Só tem valor porque vocês estão aí, tá bom? Um beijo grande para vocês e até amanhã. Amém, Carol, Rodrigo. Amém, amém, amém. Obrigada. Boa noite a todos. Beijinho. Amém, Diana. Vou deixar salvo, tá? Se quiser assistir. Amém. Obrigada, Rodrigo. Gratidão também por vocês estarem aí, você e a sua família. Para quem não tem o livro, me chama que eu mando em PDF, tá bom? Só me chamar. Abraço. Fiquem com Deus. Amém, amém, amém.